Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, hoje estou aqui em Campo Belo do Sul com esse homem aqui. Boa tarde, seu Walter. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo. Uma alegria falar contigo. Satisfação também. Onde é que nós estamos? Estamos na Fita Campo Belense, interior de Campo Belo, dá 4 km aqui de Campo Belo, da praça ali. Município de Santa Catarina, né? É, Santa Catarina. E você é um gaúcho, né? Eu sou um gaúcho. Onde é que você nasceu? Eu nasci no interior de Esmeralda, lá no Rincão das Violetas, na propriedade que era do seu Walter Prem. E foi no ano de 1991. Sou um gaúcho, mas não sou praticante, sabe? Eu sou colorado, né? Que é muito mais superior a isso, né? O que é um colorado? Colorado é um torcedor do Internacional. Né? Putz, você é da roça? Você mora no sítio? A minha vida sempre foi ligada à vida rural, sabe? Eu nasci lá, meu pai já era um homem de lida, sabe? Um homem que nasceu na fazenda da agência, lá em uma localidade do interior de Esmeralda, né? A família lá, a família do meu pai era a família dos Adão, uma família bem conhecida lá. Eu não gosto de cidade, sabe? Eu não gosto muito de cidade. Daí foi em 2013 que nós viemos morar aqui em Santa Catarina, daí. Aí eu casei e vim pra cá, daí. Aí tô aqui. Daí. Casou com uma catarinense? Ela é meio que metade catarina e metade gaúcha também, porque a família dela, metade tá pra lá e metade pra cá, né? Mas é mais catarina do que E aí Rio-Grandense, você faz o quê? Eu trabalho de vigilante agora. Você trabalha de vigilante? Trabalho à noite. Na cidade? É na cidade, mas o meu patrão, ele é produtor rural também. Ah, tá. Coisa boa. Então vamos chegar aqui na tua casa. Então você é um homem que mora no sítio. Você mora na roça, não gosta de cidade? Eu me criei na roça, né? Na lida. Na lida. Foi. Pois é, e nessas andanças eu te encontrei um dia. E aí você falou, bah, tem um assunto aí que eu quero tratar contigo, porque é um assunto bem... Como é que eu vou dizer? Um assunto bem importante, né? É. E é um assunto até que particularmente eu gosto bastante. Na verdade é um assunto que, na verdade, as pessoas não discutem ou não tentam saber bem aprofundadamente como aconteceu mesmo, né? E quando eu estudava lá em Esmeralda, eu tinha uma professora lá que ela era uma mulher bem pequenininha assim. Professora Rosimar, era Rosimar Lisboa da Costa, o sobrenome dela. E ela destrinchava assim os livros de história que lá tem. A história do Rio Grande do Sul é uma história que é estudada, é uma matéria, é uma cadeira, como se diz, né? E Na daí, sala de aula, o gaúcho estuda a história do Rio Grande do Sul. Que legal, cara. Porque o Rio Grande, na verdade, se você for torcer as páginas da história, elas vão sangrar, sabe? Porque o gaúcho foi forjado na guerra, foi feito. A origem dele, na verdade, a palavra gaúcho, ela há 200 anos atrás era um palavrão, né? Se você queria ofender uma pessoa, se chamava de gaúcho. Não sei se tu sabe Não, disso. não sabia. Porque o gaúcho, na verdade, ele é filho de um pai branco, uma mãe índia, uma indígena, né? Os índios lá da época eram as 3 maiores tribos lá, eram os charrua, que eram os que não foram, não se renderam, não foi conquistado, eles não se entregaram, né? Lutavam até a morte. Morreram tudo e não se entregaram, né? Olha só. E o único povo era o charrua, minuano e os guaranis, né? Os guaranis eram os mais tranquilos, mais... Pacífico. Né? Os mais pacíficos. Os charrua e os minuanos, os charrua não teve, eles foram dizimados, né? Porque daí eles começaram a roubar gado dos terratenentes, que começaram a chegar, né? E daí... E voltando na história do gaúcho, daí o gaúcho, ele era filho de uma índia com um pai branco, né? Olha só. E daí ele não era mais aceito lá na tribo, né? Porque daí ele não era um índio, né? Uhum. E os brancos também não aceitavam ele, né? Por causa que daí ele não era nem branco nem índio, né? Era uma mistura. E daí então ele saiu, e daí aquela imensa planície ondulada do Pampa, lá da metade sul do Rio Grande do Sul, né? Ele se sentia livre. Daí quando ele começou a ver aquele gado, ele agarrou e começou a
pegar aquele gado, né, para sua sobrevivência, né? E Começou a domar uns cavalos. não, isso aí, a doma dos cavalos foi o Ixarrudo, porque o Ixarrudo que eram exímios cavaleiros, né? A lida de campo e a habilidade no lombo do cavalo vem do índio Charrua, né? Segundo a história que Olha eu li, só, sabe? cara. Que diz que não teve domador de cavalo melhor e cavaleiro melhor do que o Charrua, sabe? Então, daí o gaúcho viveu essa vida, né? Até que começou a incomodar esses fazendeiros, esses proprietários rural que tinha lá, né? E daí eles começaram a ser considerados bandidos, né? E daí existe outras explicações que agora não me vem à memória, tanta coisa que você, sabe, não consegue. Mas que bom que você trouxe à tona, porque é bom a gente entrevistar uma pessoa autodidata, igual você, que é o termo, né? É uma pessoa que ele estuda por conta o tema que ele gosta, né? O gaúcho foi esse, né? Quando começou a encharcada no Rio Grande do Sul, esse gaúcho daí, porque o trono do gaúcho era o cavalo, né? Desses homens que andavam lá nessa imensa planície ondulada, que era o Pampa, né? Era o cavalo, e daí eles tiraram o cavalo, e daí eu acho que você, não sei se tem conhecimento do jogo de xadrez, né? Ele virou peão, né? E peão peão significa aquele que anda a pé, né? E daí eles levaram ele pra charqueada, e daí ele agarrou e quase que se sumiu a palavra gaúcho daí. Por causa que daí ele foi trabalhar na charqueada, salgar a carne com sal e com o suor dele, né? E daí quando veio a Revolução Farroupilha em 1835, daí o gaúcho renasceu de novo, porque daí aqueles patrão, aqueles terratenentes trouxeram ele pra guerra, porque precisava de mão de obra militar, né? E daí eles deram o cavalo para ele, mas se você for ver, aquele é os principais líderes de Farroupilha, Bento Gonçalves, Onofre Pires, Davi Canabarro, essa gente, eles nunca disseram que eles eram gaúchos, eles eram rio-grandenses, né? Porque gaúcho era um palavrão, né? Era uma ofensa. O gaúcho era uma pessoa discriminada. Era discriminado. Pois pessoa... é engraçado que... O significado da palavra gaúcho. Pois é, pelo que eu estudei, eles falavam assim, o gaúcho, ele é uma mistura É uma mistura. Só que eu não tinha entendido isso. Que ele foi um povo discriminado, na verdade. Porque ele não era europeu branco, ou ele não era o índio, né? Ele era uma miscigenação. Miscigenação. Assim como você, né? Eu sou misturado. Você pode ser um gaúcho. Que nem se você chegar lá em Antônio Prado, Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, né? Se tu chegar lá e dizer, os gringos lá vão te perguntar, porque lá é só italiano, sabe? Você se sente um peixe. Já tive lá. Que nem você é um cara já com descendência italiana, pelo que a gente nota, né? É, por aí. Alemão, sei lá. Mas um cara que eu sou um cara marrom, né? Daí eles perguntam, mas de que gente que tu é? Daí fala, eu sou Souza, sou... Né? Daí ele já diz, então tu é pelo duro, então, né? E é pelo duro, daí a expressão que se diz, né? Para uma pessoa que não tem origens europeias, né? Daí... Então o gaúcho foi na Revolução Farroupilha que ele renasceu. Ele ressurgiu, sabe? Mas daí, então, eles agarraram e foram pra guerra, sabe? Mas o sentido da Revolução Farroupilha, o que foi? Foi a luta dos produtores rurais, dos terratenentes, né? Que eram fazendeiro, pessoas ricas, né? Que agarravam e não se conformavam com o rapinismo do Brasil, império da época, né? O que é rapinismo? Rapinismo é você agarrar e só... É que nem aquela expressão que tem aqui em Campo Belo, né? O cara é que nem cemitério, só quer adquirir, sabe? Então o império ia lá e só pegava as coisas deles e não dava nada em troca, sabe? O imposto era muito alto. E daí quando foi taxado, eles fizeram... O Império do Brasil fez um acordo com o Uruguai, que era um país que estava dando seus primeiros suspiros, né, de vida, né? Que estava recém se formando uma nação, né? Que era o Uruguai. Eles taxaram o charque, né? O charque do Uruguai pagava 12% de imposto, enquanto o charque do Rio Grande ia pagar 25%. Então era quase o dobro, né? Então aí até eu concordo com eles, tinham razão, né? Porque a maioria dos... Tava sobre... A maioria dos ricos é aquela choradeira de barriga cheia da vida, mas nessa parte eles tinham razão, né?
Eles iam pagar um quarto de imposto. Eles iam pagar um horror, né? A mais, né? Então daí eles foram pra guerra. E a primeira coisa que eles fizeram foi invadir Porto Alegre, sabe? Invadiram Porto Alegre. Quem que invadiu? Os Farroupilha. Os Farroupilha invadiram Porto Alegre. Eles tomaram... Se você for ver, já isso. Se você for ver hoje em dia, a Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Já era naquela época. Uhum. Hoje, se você for na Semana Farroupilha em Porto Alegre, é uma festa enorme. É uma coisa absurda de tão... Sabe que é bonito até de ver, né? Só que Porto Alegre nunca aderiu à Revolução Farroupilha. Sempre foi contra. Sempre. Ganharam um título do imperador do Brasil na época, que diz a bandeira de Porto Alegre, diz, ó, leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Porque nunca aceitou. Eles invadiram no dia 19, na noite de 19 de setembro de 1835, eles invadiram Porto Alegre. Os farrapos. Os farrapos. E dali parece que eu não sei quantos, eu não me lembro de cabeça agora quantos meses, mas foi coisa de dias ali que eles ficaram e foram expulsos de Porto Alegre e nunca mais puderam conquistar Porto Alegre de novo. Tanto que o general Neto, Antônio de Souza Neto, cercou Porto Alegre por 3 mil e poucos dias. Quase 10 anos foi sitiado Porto Alegre ali, sabe? Fez um cerco na cidade. Mas eles nunca mais conseguiram invadir Porto Alegre. Os puxa-saco da coroa. Vamos ser bem sinceros. Coroa, né? Pelotas, Rio Grande, que eram as maiores cidades, a mesma coisa, nunca aderiram, eles nunca se... Então a Revolução foi uma guerra da sociedade rural, sabe? Do Rio Grande do Sul. Como se fosse do agro hoje. O agro contra o Império do Brasil, né? Olha só. E o Império do Brasil nunca reconheceu o Rio Grande do Sul como porque daí, em 36, quando o Bento Gonçalves foi preso, em 1936, quando eles tiveram a batalha a batalha lá de Ponte Verde, se não me engano, parece que foi a batalha de Ponte Verde, e daí o general Neto venceu uma batalha lá e os homens agarraram e instigaram ele a proclamar a República. Só que Bento Gonçalves, ele nunca disse que ele era republicano, ele sempre disse que ele era imperialista, ele era a favor da coroa, sabe? Então eles não queriam se separar, sabe? Assim. Algumas lideranças sim, mas alguns não, sabe? Então eles ficaram divididos. Eles tinham uma divergência dentro da... Era dentro, sabe? Foi isso que terminou com a... Se você for estudar, já, se você for ver, a Revolução Farroupilha de 1835 foi uma falcatrua que você não faz ideia. Esse livro aqui, ó... Esse livro aqui, olha, diz, ó, documentado do cara que escreveu isso aqui, olha, disse assim, ó... Existe mais de 13 mil documentos no acervo do nacional, sabe? Que comprova que a Revolução Farroupilha só perdeu para a Inconfidência Mineira, sabe? Na matéria de falcatrua, sabe? Só perdeu para a Inconfidência Mineira. Pois é, eu encontrei um senhor nas minhas entrevistas aí e ele me deixou com a pulga atrás da orelha. O seguidor que é a raiz do JJ, às vezes ele é do Brasil inteiro, mas ele escutou. Ele falou uma coisa nesse sentido, ele não falou bem falcatrua, mas ele disse, poxa, Bento Gonçalves foi capturado. Ele fugiu de um negócio lá que era impossível fugir. Foi um rolo. Foi um rolo aquilo. Então, aquilo ali me deixou com a pulga atrás da orelha. Um senhor em... Qual cidade que é, meu Deus do céu? Até a Cat foi junto. Tá ali a dona JJ. Ela tá... Rio Grande, perto de Casca lá. A gente foi naquela festa lá, perto de Casca, no Rio Grande do Sul. O senhor falou, ele disse, mas que rolo é esse? Que ele foi preso e ele fugiu. Por causa... E era um lugar impossível de fugir. Isso aí levanta várias questões, sabe por quê? Porque o Onofre Pires, que era primo de Bento Gonçalves, Onofre Pires e Joaquim, que era filho de Bento Gonçalves, também estavam presos. E tava o italiano chamado Tito Livio Zambicari. Eles estavam presos numa prisão no Rio de Janeiro. E o Onofre Pires e o outro rapaz fugiram e o Tito Livio Zambicari ficou. Depois diz que ele foi levado para a Itália, porque ele era italiano, cidadão italiano, e daí concedeu
conseguiu o perdão lá, o Papa intercedeu por ele da época lá e Co- o Tito Livre Zambicara. Então por que deixaram o cara pra E trás, o, né? resumindo, e essa história que eu tô falando é aonde que foi que o Bento Gonçalves fugiu? O Bento Gonçalves fugiu da Ilha do Fanfa, lá na Bahia. Diz que teve ajuda daqueles da Sabinada lá, não sei se tu lembra que você estudou a Sabinada lá, Sabe que, na nada. verdade Que foi essas revolução houve brasileira, revolta, sabe? as revolução brasileira, Farroupilha, Sabinada, Balaiada e tal, elas aconteceram mais ou menos na mesma época, que era contra a coroa, né? Eles queriam a independência, né, do Brasil, né? Queriam se separar essas regiões. Não, não é que fosse se separar, é que naquela época o Dom Pedro I tinha abdicado, sabe? E tinha ido embora, e daí era a regência que mandava, porque o rapaz, o filho dele não tinha idade pra Era sair. jovem, tinha 14 anos. É, e daí ficou Tô aquela lembrando. coisa. E daí os gaúchos, aquela coisa, mas íamos ser mandados para um piazote mijado, e agora, né, não sei o quê. Tinha essa história, eu escutei essa história. E daí, isso aí que casou. Só que daí, voltando à Revolução aqui, a Revolução Farroupilha foi uma falcatrua, por quê? Porque tem vários ideais que diz por aí que eles eram abolicionistas, eram não sei o que mais, não sei o que mais, isso aí é tudo mentira, né? Aquela coisa de liberdade, fraternidade, era só pra eles que eram os líderes, sabe? Que o povo mesmo que se lasca, sabe? Não tinha E tanto é que eles eram muito, como é que eu vou dizer? Não se fala muito, mas pelo que eu vi, os escravos lutaram muito na Revolução Farroupilha. E sabe o que foi que aconteceu? Só que não eram os escravos deles, né? Ah, é? Eles eram escravocrata. O Bento Gonçalves, quando morreu, em 1847, deixou mais de 50 escravos na família dele, né? Eles não eram abolicionistas. O Domingos José de Almeida, que foi o grande cérebro da Revolução Farroupilha, que foi o cara que arquitetou aquela coisa de guerra, ele escreveu uma carta no final da guerra, tá aqui ó, nesse livro. No final da guerra, ele escreveu uma carta se queixando pro Davi Canabaro que ele tinha tido muitos prejuízos. Porque antes do fim da guerra ele foi expulso porque ele era considerado o ministro aqueles que cuidam das finanças, é o ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda. Ele era o ministro Ele era da para ser o Fazenda ministro da Fazenda da República Rio Grandense. da República Irlandesa. E ele agarrou e ele vendeu, na carta que ele escreveu pro Davi Canabaro, ele citava testemunha, sabe? Ele diz, olha, eu vendi escravos para o Uruguai e o dinheiro foi investido no trem de guerra para manter, para comprar erva, fumo, roupas, né? Então daí que república abolicionista era essa? Que mantém Eles pregavam algumas coisas na teoria, eles né? os escravos, existiam os lanceiros negros, sim. Venha lutar pra nós aqui, que quando nós ganhar a guerra, nós temos a liberdade. Entendi. Eles cooptavam os caras, sabe? Entendeu? E daí os caras queriam Vamos a lutar aí liberdade. que os teus filhos, as tuas próximas gerações, se o Rio Grande virar. E daí tu Entendi. sabe o que aconteceu com eles? Não. Eles foram traídos em Porongos, né? Não? Teve o massacre de Porongos, você já ouviu falar no massacre de Pois Porongos? é, isso eu vi na Casa das Sete Mulheres, né? Que é aquela série famosa da Mas Globo, aquela né? lá contou a de 1935, tem duas, né? Tem a de 1835, que são os verdadeiros fatos documentados. Tem de 1935, que foi fabricado pelo Getúlio Vargas, daí, né? E a que a Globo conta. É a de 1935, Ah, fabricada, né? E a negociação, daí o Domingos José de Almeida saiu fora, o Antônio Vicente da Fontoura, que veio no lugar do Domingos José de Almeida, começou a acusar ele de corrupção e aquela coisa toda, né? Daí ele saiu fora. E daí ele se queixou, então ele entregou muito, sabe? Uhum. Ele entregou muito. Ele entregou muita coisa, sabe? Vamos pegar esse livro aí que tem muita coisa aí. Ele entregou muita coisa, sabe? Ele agarrou e começou a denunciar, sabe? Ele agarrou e falou que ele podia ter, ele estava correndo risco até de se matar, de se morto, sabe? Por ele andar falando mal dos farrapos, né? E daí nessa denúncia que ele fez pro
pro Davi Canabarro, essa carta que ele escreveu é uma carta que tem até hoje, né, no acervo lá de... Ele se queixou dos prejuízos Ele dele. se queixou por causa que quando eles estavam assinando, porque o Império do Brasil nunca reconheceu o Rio Grande como uma nação. Mas ele queria dar anistia, sabe, perdão para eles, sabe, porque eles eram homens que tinham seus valores, né? Eram líderes militares, né? Homens que além de rico, como o Bento Gonçalves, eram homens que tinham exércitos próprios, né? Exército particular, eles tinham uma certa liderança sobre o povo, sabe? Então daí o governo do Brasil ele resolveu de dar tipo um dinheiro assim para ressarcir os gastos deles, sabe? E aqui nesse livro que diz que foram 3 dias terríveis, sabe? Que foi aquela coisa assim, parece que quando você joga um punhado de ração num açude, assim, eles ficaram loucos, se transformaram, sabe? Cada um queria tirar o maior proveito, sabe, daquilo. E daí o que se queixava era o Domingos José de Almeida, que se queixava que ele não tinha sido ressarcido disso. Entende? Então, A coroa brasileira, segundo o que você leu aí no livro, a coroa brasileira ressarciu alguns ricos. E deu perdão para eles, né? Além de tudo, perdão. Você fica aí no teu canto, não vou mexer contigo. Não, sabe por quê? Porque o Barão de Caxias foi o homem que veio para o Rio Grande com a missão de pacificar a província de São Pedro, sabe? Então, ele era barão, ainda não tinha ganhado o título de duque, né? Que depois a gente conhece ele por duque de Caxias, era o mesmo duque de Caxias. É o Duque de Caxias, esse Barão cara. de Caxias, né? E daí ele veio pro Rio Grande e naquela vinda dele pra cá, ele... Ali tava aquela negociação, sabe? Aquela coisa do fim da guerra, já tinha parado aqueles Pois é, combates, sabe? e aí o que você tá falando, do como é que eu vou dizer? Que a Revolução Farroupilha foi uma... Você falou no final ali que ela foi uma falcatrua, é isso? Foi, mas por causa desse tipo de coisa aí que aconteceu, mano. Sabe? E daí deixa eu te contar, daí ele veio pro Rio Grande com a missão de pacificar. Aí tinham parado já os combates, tinham parado já tudo. O Lucas de Oliveira tinha ido pro Rio de Janeiro, assumiu o lugar do Bento Gonçalves, assim, meio à força, sabe? Como assim? Porque o Bento Gonçalves já tinha se retirado, tava com problema de saúde e coisa. Mas ele não tinha nomeado, ele meio que se infiltrou lá e deu um jeito de subir lá, sabe? E ficar... Pegar um cargo da coroa. Pegar um cargo da República, sabe? Ah. E ir pro Rio de Janeiro negociar a paz, sabe? Negociar a paz. E quem foi negociar a paz? Esse Lucas de Oliveira. Quem que é Lucas de Oliveira, meu Deus? É um cara que quase não apoia eu descobri, Pois é, meu Deus. Porque é normal você falar nos generais, esses principais, Davi e tal, e Bento. Então daí quando foi esse negócio, foram negociar a paz, daí tava quieto, já tava meio que apaziguado o negócio. Mas daí quando chegava as negociações e coisa e tal, perguntou se tinha o acampamento dos negros, o acampamento dos brancos e o acampamento dos índios, era tudo separado. Dos afrodescendentes, no caso, né? E eles estavam acampados no Cerro de Porongos. Ah, tá. Hoje em dia é a atual cidade de Pinheiro Machado, sabe? Atual cidade de Pinheiro Machado. Daí, o que aconteceu? No dia 14 de novembro de 1844, eles foram atacados de surpresa, entre aspas. Porque aconteceram três fatos antes. Uma vanguarda do general Davi Canabarro se topou com uma vanguarda do coronel Chico Pedro, que chamava ele de Moringa, né? Moringa, eu ia perguntar dele. O Moringa, daí, ele foi um general muito responsável por, como é que eu vou dizer? Ele era o mais temido do Império, os farrapos tinham medo, se borravam de medo dele. Porque ele matou muito farrapo, Porque na verdade. ele não botava pra perder. E daí diz que aquela vanguarda se topou, era o Major Povoadeira, que era o comandante daquela vanguarda, sabe? 6 pessoas morreram naquele confronto que teve. Uma vanguarda diz que era um grupo de soldados que iam na frente, explorando o caminho, né? E vendo se tinha alguma coisa, né? Que não fosse normal. E daí, esse é um dos avisos, sabe? O Canabarro teve 3 avisos.
Então esse foi um dos avisos. Como assim, aviso? Aviso que eles iam ser atacados, mas espero que nós já chega lá. Ah, entendi. Depois, a irmã do general Neto disse que tinha um campo perto de onde eles estavam acampados, né? E ela agarrou e mandou um dos empregados dela, vai lá e avisa o Neto que tem gente do Moringue andando por aqui por perto pelas mediação, né? E daí disse que eles foram lá e falaram, sabe? E daí disse que foi, o Neto levou ele lá no Canabarro, daí falaram, ó. Daí disse que o Canabarro perguntou, disse, você viu os homens do Moringue? Disse, não, eu não vi, mas nós vimos movimentação deles e tal, sabe? Daí, vá pra casa, diz, o Moringue sentindo a minha caatinga aqui, ele não vem, sabe? Porque ele usou essas palavras, sabe? Sentindo a minha caatinga aqui, ele não vem. E deixou por aquilo mesmo, sabe? Depois, passou mais uns dias, o Moringue pegou um prisioneiro dos farrapos, sabe? E agarrou e disse pra eles, olha, eu vou te largar, vamos fazer o seguinte, eu vou te largar com o trato de você fazer espionagem lá pra mim, agarrar e contar o que acontece, qual é que é os planos deles lá. Daí o cara disse, não, isso eu não faço, sabe? Mas disse que largaram ele assim mesmo, sabe? E daí que ele chegou lá e contou pro Canabarro, sabe? O Canabarro não fez nada. Agarrou e o que ele fez, desarmou a infantaria, sabe? Tirou tudo o cartuchão dos caras. Deixou eles com as armas sem munição. Um dia antes do acontecido. Porque eles atacaram de surpresa, eles foram, Diz entre que foi aspas. de surpresa, mas só que daí tem uma carta, sabe? Uma carta que diz que foi o Barão de Caxias que mandou pro Moringue, pro Chico Pedro, dizendo bem certinho, ataque assim, tal hora, cuidado com o vento, cuidado com não sei o que, tá tudo acertado já com o Canabarro, matem todos os negros, poupe a vida dos brancos e dos índios, porque nós podemos precisar dessa pobre gente ainda. É isso que diz a carta. O Canabarro tava com a cabeça em outro lugar, não sei o que. E daí dizem que ele agarrou e fugiu só de cueca, né? Que foi uma coisa, foi pego com as calças na mão, né? Daí outros dizem que ele estava junto com a amante dele, que era a mulher de um médico, né? Um médico sem diploma, né? Porque naquela época era normal. Ah, né? era tipo um curandor, um Era vencedor tal de papagaio, o apelido da mulher. E daí ele era um machão, né? O cara que estava junto com a mulher do outro lá, né? Revolução libertária, né? Eu já digo outra coisa, eu digo que eles foram traídos já, né? Porque não existe, né? Pois é, e tem muitas... E você veja bem, ela foi uma revolução longa, né? Foi 10 anos, né? Ela foi uma revolução E longa. não foi a mais E sangrenta, qual é né? que é os números? Tipo assim, números de mortes, feridos e tal. Foram 3 mil e poucos mortos, né? Foi menos que a maior brasileira, a maior a revolução sangrenta, assim, eu não me lembro se foi a Balaiados, foi a Cabanagem que matou 30 mil, né? Capaz, não sabia disso. Teve Eu achava pra mim que, dentro da minha lógica, porque a Revolução Farroupilha durou 10 anos, né? 10 anos. Eu achei não. Mas não De foi. longe foi, Porque né? eles se retiravam no inverno, sabe? Porque o gaúcho daquele tempo, quem não era do Rio Grande do Sul era considerado baiano, sabe? Chamavam de baiano. Porque Então os combates eram só no verão. era só no verão. E daí eles ficavam mais na parte da campanha, sabe? E daí eles não o exército do Império do Brasil se retirava no inverno, sabe? Daí não tinha como. Porque é desumano, né? Pra nós já é Então, hoje com toda a tecnologia. Só que daí, então, falando nesse assunto, sabe? Naquela época era tudo no lombo de cavalo, né? Não existia Daqui ao Rio de Janeiro, carreta, vamos mandar uma né? carta. Ou pelo barco, né? Vamos mandar uma carta pro Rio de Janeiro. Quanto tempo demora pra chegar, sei lá? Coisa de mês naquela época, né? Nossa. Pelo mar, né? Pra ser rápido. Pra ser rápido. Eu acredito, eu não sei, não li sobre isso. Mas então daí foi assim que aconteceu. Que ficaram sem. Que ficaram sentido, porque realmente queriam a liberdade, sabe? O Neto, o general Antônio de Souza Neto, era um homem que queria a liberdade, sabe? Queria realmente a liberdade dos escravos, mas a maioria deles era escravocrata, né? Eles não queriam saber de pagar. Eles estavam. Como é que é? Eles estavam fazendo aquele discurso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era por aí. Eles queriam sair com aquela do bonzinho, né?
Tinha alguns deles, o Teixeira Nunes era um homem que queria liberdade, que foi o que treinou os escravos, né? O Garibaldi foi um homem que se retirou em 1848. Como é que era o nome dele mesmo? É o Giuseppe famoso. A Globo fez dele na Casa das Sete Mulheres um grande homem, na verdade. Em 1839 ele se retirou porque ele era um rapaz de 20 e poucos anos, sabe? Ele casou ali e tal. Nas memórias dele, as memórias, porque não tem livro escrito, as memórias que falam do Garibaldi. Ele falou pro Alexandre Dumas, que era um historiador, um escritor italiano também, né? Parece. E ele agarrou ele e disse: olha, eu nunca vi gente de coragem. O Gavião, lá, que era o coronel Teixeira Nunes, né? Ele depois ficou com medo disso, mas o Teixeira Nunes era um dos homens que treinou os negros, sabe? Uhum. Era um dos homens que... E foi morto na Batalha de Porongos, né? Ele morreu na Batalha de Porongos, o Teixeira Nunes. Então teve muitos homens. Então, e nas memórias do Garibaldi ele dizia que o desfecho da guerra passou muitas vezes pela mão do Bento Gonçalves, né? Só que eu vejo o Bento Gonçalves como um líder assim que ele pensava nas pessoas, porque tinha aqueles que tinham um sentimento assim de realmente assim que pensavam no próximo, né? Ele era mais humano. E daí o Garibaldi era um rapaz, eu vejo nesse lado, sabe? Eu acho que a pessoa quando é muito nova, ela é muito inconsequente, né? Que ele disse que teve muitas batalhas que o Bento Gonçalves não quis dar a ordem de atacar, né? Pensando nas famílias ali, coisa, o Bento Gonçalves, né? E o Garibaldi diz, ele perdeu a chance de proclamar a República de vez, né? É uma coisa que eu queria te perguntar, é o termo farrapo, você sabe onde é que veio? Quem foi o me passou pela cabeça agora há pouco aí, mas passou, né? Farrapos. Farrapo era um baiano, sabe? Que vergonha, né? Sério? Não acredito. O nome do cara era Cipriano Barata. Era um baiano, sabe? Que tava aí no Rio Grande? Não tinha nada a ver, pra você ter uma ideia. As coisas vinham de longe, sabe? Esse Cipriano Barata era um baiano que foi embora para Portugal e agarrou e era deputado, senador das cortes portuguesas lá. Só que ele era da oposição, parece que daí ele andava, ele se vestia de um jeito, andava com chapéu de pai, pra provocar os caras lá, e daí os caras chamavam ele de farrapo dele. Porque os farrapos do Rio Grande, eles não eram farrapos, porque eles eram ricos, eles se vestiam bem, né? Farrapo era um termo pejorativo que eles usavam pra querer, né? Que nem os farrapos chamavam os caras de caramuru, os imperiais daí, né? Um soldado de caramuru, né? Então daí... Uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pois é, eu acompanhei a minissérie da Globo, porque a Casa das Sete Mulheres, porque foi um troço bem fantástico. Existiu o Bento Manuel? Existiu. Existiu. Quem foi Bento Manuel? Bento Manuel. Pessoal, Bento Manuel era o que era afim da mulher do Bento Gonçalves, né? Eu acho que ali era um pouco de ficção, né? Eu acredito. Naquela época era muito sério esse negócio de mulher, quando a mulher era séria, assim, de família... Mas ela foi séria. Só que eu acho que você... Sim. Eu acho que nós tocamos nisso que você falou. Isso coloca a ficção pra romantizar. Pra romantizar a coisa. Tá certo. E quem foi Bento Manuel? Bento Manuel foi considerado um traidor, e é um traidor, né? Porque ele virou de lado 3 vezes, parece. Então não dava de confiar no homem, né? No começo ele tava com os farrapos. Depois ele virou. Não, no começo ele era imperialista, porque ele tinha um exército de mais de 2.000 homens. Era um homem muito rico, né? Tinha mais de 2.000 homens. Depois ele virou pro lado do Bento Gonçalves, depois ele foi pro lado do Império. Depois ele voltou e depois voltou de novo, sabe? Então o homem não tinha não sabia-se de que lado que ele estava. Então daí, esses farrapos aqui que nós estamos falando, não sei se tem mais tempo. Não, tranquilo. Mais 5 minutos aí. Esses farrapos que nós estamos falando daí, foram esses farrapos que vieram para a Revolução de 1893, daí, que foi a Revolução Federalista, não sei se você já ouviu falar. Então, a Revolução Farroupilha 835. 845 terminou. A Revolução... Teve a Guerra do Paraguai, que começou em 64 e foi até 71. Tá. 871. Tá.
E depois daí que proclamaram a República foi em 1893 começou a federalista no Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa que o Rio Grande do Sul ele ficou ligado na proclamação da República do Brasil. O Rio Grande foi o principal idealizador do golpe, sabe? Que chamam de proclamação da República. Porque na verdade, eu li, observei, foi um golpe que deram no Dom Pedro, né? porque daí você veja bem, analisamos nós passado um regime da monarquia, nós tirar uma família real de cena e colocar um presidente, é uma coisa forte. Mas e pra você ver, e praticamente não teve combate, né? Foi porque o Dom Pedro não quis. Você acha que não tinha gente que queria apelhar? Tinha. Dos dois lados. Ele agarrou e... Quem deu o golpe nele foi um cara chamado Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro. Que era governador da província do Rio Grande na época que foi elaborado o golpe. E o golpe foi elaborado por um cara chamado Júlio de Castilho. Já ouviu falar de Júlio de Castilho? Já. Lá no Rio Grande, nome de rua. Várias. Mas pouca gente sabe quem Vacaria, foi Júlio de Castilho. Caxias, várias cidades. Pouca gente sabe quem foi Júlio de Castilho, né? Pouca gente Júlio sabe. de Castilho era um jornalista, disse que era um homem pequenininho, muito ardiloso, sabe? Que agarrou, ele usou, sabe? Ele manipulou, sabe? Ele agarrou e usou um coronel, que eu não me lembro o nome agora. Esse coronel estava se queixando, que chamavam de sordo, o salário dos militares na época. Até hoje é soldo. É soldo. Quem trabalha no exército é soldo, eles falam. Esse coronel estava se queixando que o sordo estava sendo muito mal pago, sabe? Estavam ganhando pouco, né? Aham. Ganhando mal, os militares, né? E daí ele se queixou e disse, mas vamos fazer um manifesto aqui no meu jornal. Ele tinha um jornal, sabe? Aham. Eu não me lembro como é que era chamado o jornal dele. Pena não me lembrar. Ele agarrou e fez ali. E esse coronel era muito amigo do Deodoro da Fonseca. E saiu aquilo na imprensa, que diz que militar não pode se pronunciar na imprensa, né? Não sei. Diz que não podia, naquela época não podia. Pessoal aí que tá achando dessa sei, conversa aí, comente pra nós. Mande pros teus amigos historiadores esse vídeo aí. E daí diz que o cara agarrou e disse... Daí diz que o imperador, que era o Dom Pedro, agarrou e ameaçou de punir o coronel esse, sabe? O imperador Dom Pedro, o Dom Pedro nessa época aí, ele já era um senhor de idade, né? Um homem de barba branca já. Então se em 1935 ele tinha 15 anos... 14 anos ele tinha, né? Pois é, em 1800... pois é. Então ele tinha, lá em 1890, ele tinha... Coloca 30 anos, 60 anos em cima, ele já era idoso. E daí, ele agarrou e disse, moço, daí ele agarrou e disse, foi lá, o Júlio de Castilho foi lá falar com o Deodoro, disse, o cara quer punir lá o teu amigo, você vai deixar? E daí o Deodoro agarrou e fez um ofício e mandou pro imperador, disse, não sei o que, você não pode, bababá, sabe? O Dom Pedro agarrou e disse, você tá querendo também, agarrou e pegou ele, tirou do Rio Grande e mandou lá pro Mato Grosso, sabe? Pra ser chefe em armas lá no Mato Grosso. Ele ficou um pouco lá e não quis mais ficar, veio pro Rio de Janeiro. O Deodoro da Fonseca veio pro Rio de Janeiro. E nesse meio termo, o Deodoro da Fonseca tinha um inimigo lá no Rio Grande chamado Gaspar Silveira Martins, que era um grande líder, era ministro lá do imperador, sabe? Só que ele tinha que dar um jeito de derrubar esse cara. Você vê uma coisa de novela até, sabe? Se for entender. Pois é muito pouco falado, na verdade. E daí esse Gaspar Silveira Martins era inimigo do Deodoro da Fonseca. E o Júlio de Castilho não gostava dele também. E o Deodoro não gostava dele, porque parece que esse Deodoro era apaixonado pela baronesa de Triunfo, né? E o Gaspar Silveira Martins era namorado dela aqui. Nossa, mãe. Aquela coisa toda. Né? Tinha dado bola pra ele. E daí então essa coisa, ele tinha essa dor do Gaspar Silveira Martins, que era um homem, era um caudilho, né? E daí eles agarraram e queriam dar o golpe, queriam derrubar o imperador, e quem podia fazer isso era só o Deodoro da Fonseca. Daí agarraram e que foi uma fake que passaram nele, sabe? Porque daí ele saiu de casa, foi lá e fechou o ministério, os ministérios.
Daí agarraram, mas ele não proclamou. Não vai proclamar a república. Não, diz que ele agarrou e disse assim, eu não posso proclamar a república porque eu devo favores ao imperador, ele é meu amigo, devo a ele favores. Não posso fazer isso. Né? Mas era o que eles queriam. Que quem proclamasse? Que o Deodoro da Fonseca Ah, proclamasse, tá. desse o golpe, né? E daí, agarraram, mas ele não proclamou, e agora, isso aqui, daí isso que o Júlio de Castilhos disse, vamos lá, vamos dizer pra ele que o imperador botou o Gaspar Silveira Martins de chefe do inimigo. Que era o exílio inimigo dele. Cara. Você tá me entendendo, cara? Aham. Agarraram e foram lá e falaram, foi uma mentira, uma fake news que passaram nele. E ele Aí acreditou. Ele deitado numa cama, que ele estava bem adoentado, era um senhor de idade já, né? Agarrou e disse para eles, então digam ao povo que a república está proclamada. Aquele quadro lá, que ele tá até cavalo e coisa. Nada lá, a ver, nada cara. a ver, sabe? Foi pintado aquilo. E daí foi assim que proclamaram a república. E daí dizem que o Júlio de Castilho é o pai dos ditadores do Brasil, sabe? Porque ele voltou para o Rio Grande do Sul e se tornou O governador. governador da província. E daí ele ajudou a elaborar a Constituição da República Nova lá e veio para o Rio Grande e criou uma república criada por ele, só por Rio Grande, sabe? Uma república só por Rio Grande. Autoritária, que dizia o seguinte, eu sei o que é bom para vocês, então não discute comigo, porque eu sei o que é bom para vocês. Ó, é uma coisa, tem uma palavra, é um estilo que foi criado lá na Grécia Antiga, parece que Aham. Eu sei o que é bom. é uma coisa, é autocrata, uma coisa assim, sabe? Que daí o cara diz, eu sei o que é bom pra vocês, então eu vou governar e vocês não me Eu digam governo do meu jeito. nada. É. E daí ele criou essa república, essa Constituição, né? Do Rio Grande. Que coisa. Ninguém podia dizer nada pro homem, e ele conseguiu aprovar ele mesmo, sabe? E daí ele podia se tornar um governador vitalício lá, sabe? Enquanto vivesse, ele ficou, parece que Tipo Chaves. ele morreu em 1903, no ano da fundação do Grêmio. Tem nada a ver, né? Aham. Mas diz que foi uma morte prematura, né? O homem era novo, né? Entendi. Foi, ó. E daí, diz que faleceu, mas a lei ficou, sabe? Ficou por mais um tempo. Só que isso nós vamos falar mais na sequência. Em outro vídeo, pode ser? Pode ser? Tá, o que você tem mais pra falar aí? Tem muita coisa? Sabe? Daí tem o desdobramento de 23, né? Já acaba. Tá, beleza. Então pode dar uma... continuar? Pode. Não é muita Ele- coisa. E daí ele agarrou, porque daí foi quando o Gaspar Silveira Martins voltou pro Rio Grande, e daí viram aquela coisa de autoritarismo lá, e daí ele arregimentou o pessoal dele, que daí que começou a guerra dos Maragatos e Chimango, daí os lenços brancos e os colorados. Os lenços brancos eram chamados de Chimango, e os colorados de Maragato. Maragato era considerado, a palavra Maragato queria dizer estrangeiro, sabe? Porque Maragato era uma província que tinha lá na Espanha, chamada Maragataria, né? Só que daí pra eles eles acataram aquilo, né? Nós somos Maragato, somos estrangeiro, né? Lenço vermelho é Aquilo Maragato. É. E daí o Chimango sabe o que quer dizer? Não. Pássaro que come merda. Pássaro que come merda. Teve o doutor Ramiro Barcelos, que também é nome de rua lá no Rio Grande, né? Sabe quem foi Ramiro Barcelos? Não. Ele agarrou e fez um poema chamado Antônio Chimango, sabe? Falando nisso. É um pássaro que come merda, sabe? Daí eles chamavam o Chimango, daí imagine só. Era uma coisa para denigrir a imagem desse. Só que nada mais que a guerra da arma branca contra a arma de fogo, né? Os Chimango vieram para cima dos Maragatos com arma de fogo e os Maragatos foram com arma branca. Qual a chance que eles iam ter? Foi ali que surgiu a tal da guerra da degola. E daí a maioria deles mataram degolado, sabe? Que era uma coisa barata e silenciosa, né? E rápida. Os Maragatos conseguiram degolar muita gente, sabe? Era o lema deles, dos Maragatos, era não se gasta porva com chimango, sabe? Mas, Escutei essa frase.
Pois é, eles degolaram muita gente, que o Adão Latorre era um negro lá do Uruguai, disse que degolou mais de 200 pessoas num dia, mas eu acho que não, né? Tem quem diga que foi 30, 40 pessoas, né? Que foi um negro que durou até a Revolução de 23, desde 1923. E o que foi a 23? Usado de 23 daí foi um desdobramento da de 93, por causa que o Borges de Medeiros era um discípulo do Júlio de Castilho, né? Que daí aquela lei que ele fez lá, que conseguia se eleger quantas vezes quisesse. O Borges de Medeiros ficou 6 mandatos no poder do Rio Grande. E daí foi uma briga do Borges de Medeiros com o Assis Brasil, sabe? O Assis Brasil teve uma eleição lá, disse que o voto impresso, sabe? Diz que o voto impresso é um voto que não tem como mudar o resultado, né? Mas eu tinha marcado os números aqui. Deu 106 mil pro lado do Borges de Medeiros contra 32 mil pro lado do Assis Brasil. Será que estava certo essa conta? E foi o Getúlio Vargas que era o presidente da mesa que fazia Eleitoral e apuração. tal. E daí eles foram pra luta, sabe? O Assis Brasil não aceitou o resultado, só que daí tinha acontecido porque o Borges de Medeiros tinha ficado contra o Arthur Bernardes, que tinha sido eleito presidente da República. Que daí o Borges de Medeiros apoiava o Nilo Peçanha, sabe? O Nilo Peçanha, a eleição do Nilo Peçanha. Que foi uma eleição também que o Arthur Bernardes fez 200 e poucos mil votos contra 11 mil do Nilo Peçanha, sabe? Então é uma coisa que meio que absurda, né? A diferença, né? E era o voto impresso, sabe? Só que esse tempo que hoje vai ser um tempo que a gente se orgulhava dos homens que estavam no poder, né? Porque faziam coisas, ainda tinham um nome, né? E eu, pelo menos, pessoalmente falando, sabe? Hoje em dia já não dá pra dizer a mesma coisa, né? O americano tem um termo entre eles lá, o meu presidente preferido, né? E, entendeu? Esse é um tema. Eu ainda fico com meu falecido pai. Ele era um homem que votava no partido, ele não votava na pessoa, sabe? Então ele era MDB, sabe? Tinha um cachorro do partido, aí o cachorro. Ele votava no partido, então eu fico com ele. Ele era muito do Getúlio Vargas, sabe? O Getúlio Vargas era PTB, sabe? Mas diz que foi um homem muito bom das pessoas, fez muita coisa né? Que até hoje a gente tem o reflexo daquela época, né? E daí o Arthur Bernardes disse que o Borges de Medeiros agarrou e apoiou o Nilo Peçanha e o Assis Brasil, o Arthur Bernardes. E o Assis Brasil perdeu a eleição. Só que daí, quando o Arthur Bernardes ganhou lá, diz que o Arthur Bernardes foi um cara terrível, sabe? Governou em estado de sítio e fechou tudo que coisa, autoritário mesmo, sabe? E daí ele agarrou e perseguiu os outros estados que não apoiaram ele. E daí o Assis Brasil, vendo isso, ele agarrou e disse: eu vou atacar o Borges de Medeiros que ele vai me apoiar. O Arthur Bernardes vem pro Rio Grande e me apoia, mas o cara não fez nada, ele não foi, sabe? Atacou as outras províncias, menos o Rio Grande, né? E daí o Assis Brasil ficou sozinho. E foi uma coisa, uma carnificina, É meio que, resumindo de tudo isso aí, é meio que política. Política. Muitas políticas e interesses pessoais que vêm desde o tempo que o mundo é mundo da Grécia, né? Aquelas E coisas daí isso tudo aqui, ó, esse tema de 93 até 32 fomentou tudo isso, sabe? Fomentou até o Getúlio Vargas agarrar e invadir o Rio de Janeiro a cavalo, né? Amarrar os cavalos no obelisco lá e tomar o poder, sabe? E virar ditador por 15 anos, né? O Rio Grande do Sul elegeu 7 ou 8 presidentes já, sabe? Então pra você ver a força que o povo do Rio Grande tinha, sabe? Era uma coisa absurda, né? O povo sulista aqui, falando no geral, né? Sim. Eles agarraram e mudaram. Imagine só, o Getúlio Vargas, ele libertou o Brasil daquela república velha, né? Que antes da Revolução de 1923, teve os 18 do Forte lá no Rio de Janeiro, que eram militares,
Porque daí naquela época só quem tinha direito na política e coisa era só quem era produtor rural e quem era grandes empresários da época, né? Que era militar e pessoas mais simples do povo não tinham direito nenhum. E daí o Getúlio Vargas ele quebrou esse tabu, sabe? Ele agarrou e levou o povo, né? Ajudou, sempre foi menor. Acredito eu que ele fez coisas boas, sabe? Assim como ele também teve os pecados dele, né? Mas ninguém é perfeito, né? Mas ele foi dizem, não sei, não vi um antes e um depois no Brasil. Dizem, né, que Getúlio. Dizem, falam Porque nisso. ele agarrou, ele tomou a força e depois ele foi levado nos braços do povo, né? Ele era muito popular, né? Só que ele agarrou e ele quase que fez um acordo com o Hitler, né? Quase. Deus do que não sei. Pois também, né? Considerações finais aí. Eu quero dizer que eu acho que o Brasil aqui, a parte sul aqui, que sempre foi um povo que lutou bastante pelas mudanças, né? Que foi um povo que muitas vezes não baixou a cabeça. E foram para os grandes movimentos e que o Brasil hoje em dia tem que dar um pedaço disso tudo pro povo sulista, né? Que sempre lutaram, né? E que hoje em dia não tem mais homens como Flores da Cunha, como Bento Gonçalves. Não tem, a gente não se orgulha mais dos políticos, né? Até como o Leonel Brizola, que foi o último caudilho considerado, né? Que tem uma história bonita, né? Também, se for ver a história. Isso deixando de lado a política, os defeitos do homem, né? Mas sim a liderança que teve, né? Falando por esse quesito, sabe? Sim. É isso. Bem, obrigado. Conversar, mas um pouco, né? Podemos fazer outra daqui um ano e pouco, voltar aí. Você que manda. Importante frisar, estamos fazendo 100 anos da Revolução de 1923. 100 anos. 100 anos. Agora em dezembro, foi assinado o Tratado de Paz em Pedras Altas, né? No castelo do Assis Brasil, né? Foi o dia 14. E é muito legal tudo que você falou, bastante coisa. Que existe a história oficial contada nos livrinhos, como diz o antigo. Pois é, já. E tem a história extraoficial. Você trouxe bastante coisa da extraoficial para nós. E o pessoal que está assistindo nós, quiser comentar. E se quiser conhecer melhor, sabe? Para não ficar se contradizendo, porque às vezes tem gente. Eu vivi por muitos anos, sabe? Nessa de 1935, que foi a fabricada pelo Getúlio Vargas. Foi uma grande feira que ele fez. E uma república... Para estudar, deixar uma história mais romântica. E uma república precisa dos seus heróis, sabe? Entendi. Então esses heróis foram fabricados. Mas muitas vezes um herói pode ser bandido também, né? Exatamente. Então para a Revolução Farroupilha, 1935, foi um marco que eles pegaram e disseram, vamos escrever, vamos colocar no papel. Recontaram. Porque, já isso numa guerra, a principal vítima de uma guerra é... os fracos. A verdade. A verdade. Porque a Revolução Farroupilha nada mais tem uma piada, sabe? Uma guerra que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivesse ganho. Porque é uma guerra que é contada, uma história que é contada pelos vencidos, né? Porque eles foram vencidos pelo resto do Brasil. Né? Que coisa louca. Deus abençoe. Obrigado por chamar nós. Ou fazia tempo que era para mim vir aí. Beleza. Gostei bastante, teve bastante informação boa. Pessoal, você que sabe outra história, conte aqui no vídeo. Quer vir aqui contar uma entrevista, quer acrescentar mais aqui, só vim. Obrigado, Deus abençoe. Os tradicionalistas que me perdoem aí, eu só contei a história do jeito que é. Não, tá certo. Pessoal, vocês estão assistindo nós, deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link para você de outro vídeo no nosso sítio da roça, só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, um grande abraço, vamos andar aí. Um dia bonito aqui hoje, barbaridade, show de bola.